Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Dai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No domingo passado, nós refletimos sobre o terceiro evangelho, o evangelho de São Lucas, o evangelho que destaca a figura materna de Maria, sobretudo no relato da infância, nos 2 primeiros capítulos. E eu falei aqui, com base na tradição da igreja, sobretudo nos primeiros 3, 4 séculos, Lucas era o evangelho de Maria. No início do seu evangelho, ele destacou algumas informações que são muito importantes para nós. Ele fez uma pesquisa acurada, ele foi ao encontro de testemunhas oculares, ele visitou ambientes geográficos em que Nosso Senhor desenvolveu a sua atividade ministerial. E dentre as testemunhas oculares, certamente a mãe de Jesus, porque ele retrata com muita riqueza de detalhes coisas que são próprias da intimidade dela e que nenhum outro evangelista fez isso, inclusive João, que chegou a conviver com ela em Éfeso. Lucas, no seu evangelho, ele traça, digamos assim, ele revela características da personalidade, do temperamento de Jesus. É algo impressionante. Certamente, informações que foram confidencializadas. Por quem? Provavelmente a mãe dele, a Virgem Maria. Lucas, ele destaca a mansidão, a ternura, o perdão, a doçura, a elegância espiritual, a vida de oração, a compaixão. Ele destaca que uma das atividades mais importantes do ministério de Jesus, além da palavra, da pregação, era o ministério de cura e libertação. Se você levar em conta o Evangelho e o Ato dos Apóstolos, são 52 capítulos, 24 e 28, é disparado o evangelista que mais sublinha as atividades curativas de Jesus e dos primeiros cristãos, os apóstolos. E tudo ele desenvolve com uma genialidade teológica. Do ponto de vista intelectual, ele está acima de Mateus, de Marcos e de João. Hoje, nesse 5º domingo do tempo comum, nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus, destacando a pesca milagrosa e a vocação de São Pedro. Ainda não é a sua primeira conversão. A primeira conversão de Pedro se deu na sexta-feira santa, de madrugada. A sua segunda conversão foi em Pentecostes. Amados, eu quero começar a reflexão de hoje destacando o que o profeta Isaías colocou na primeira leitura. Só Deus é santo. Santo, santo, santo. Santo em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que fala, em tudo aquilo que pensa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, nos diz que Deus habita numa luz que é inacessível a qualquer criatura. Que simplesmente ninguém, nenhuma criatura meramente humana, consegue ter acesso a essa luz. O prólogo de São João, o capítulo 1, versículo 18, nos revela que ninguém jamais viu a Deus.
Quem nos revelou Deus foi o seu Filho. Somente Ele tem esse acesso. Jesus, eternamente gerado no seio do Pai, consubstancial a Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz, conforme a tradução da Bíblia Paulus, que Jesus é a irradiação da glória divina. Em outras traduções, por exemplo, Jerusalém, Jesus é o esplendor da glória do Pai. Mas a tradução da Paulus achei mais convincente, porque diz assim: nele, Jesus, Deus, se expressou tal como é em si mesmo. Portanto, ele é a expressão máxima da essência de Deus, do Pai. Na carta aos Colossenses, São Paulo afirma que nele, corporalmente, habitou toda a plenitude da divindade. No capítulo 14 do Evangelho de João, ainda no contexto da última ceia, ele começa dizendo assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas. E aí as pessoas começam a perguntar: mostra-nos a face do Pai, revela-nos o Pai, mostra-nos o rosto do Pai. E Jesus olha para Filipe e diz: mas Filipe, você está há tanto tempo comigo, quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus é Fanuel, a face de Deus, a face do Pai. Interessante porque, em tudo aquilo que eu falei até agora, a minha intenção é destacar uma imagem que tem tudo a ver com a pesca milagrosa hoje. A imagem mais imediata de Deus, nós vamos encontrar a sua definição no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Haja luz, faça-se. Portanto, Deus é luz. Jesus, em João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo. Diante da luz, qual é o sentimento primário do ser humano? Qual é a reação? Qual é a sensação? Como nós nos sentimos diante dessa luz, que na sua intimidade ninguém consegue ter acesso? O sentimento primeiro que vem, segundo Bento XVI, é a sujidade. O reconhecimento da nossa impureza. A aceitação que permanece em nós, a fissura do pecado original, as misérias de Adão e Eva. Percebam que, ao contemplar a glória de Deus, mesmo que velada, limitada, o ser humano ele não tem outra reação a não ser, profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, com efeito sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim. A reação de Pedro foi muito semelhante. Quando ele viu ali a glória de Deus agindo em Jesus, ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A nossa reação não seria diferente. Se você vislumbrasse na sua casa um milagre, fico imaginando na sua casa uma doença incurável, alguém prostrado numa cama há anos, e de repente você vê, não apenas com a sua fé, mas com os seus olhos, um anjo entrando na sua casa, impondo as mãos sobre essa pessoa e milagrosamente ela se levantando. Qual seria a sua reação? Afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno. Eu sou apenas um pecador. É esse o sentimento que paira sobre nós. Até porque só Deus pode realizar
milagres, e ele realiza milagres nas circunstâncias mais inusitadas, sempre quando ele quer. Deus, ele é tão poderoso que simplesmente, diz uma canção, ele não tem rivais. Ele nem sequer precisa usar a sua força para vencer o mal. Vence a maldade apenas usando o seu caráter. O proto-evangelho de Gênesis 3,15 afirma que Deus vai vencer a batalha final com o mal se utilizando da descendência da humanidade de Maria. E eis que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. A descendência da humanidade de Maria é a humanidade gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos anteriormente, Lucas, mediante essa pesquisa acurada, eu estou falando muito de Lucas porque eu quero que você se apaixone por ele. Mediante essa pesquisa acurada, saindo ao encontro de testemunhas oculares, visitando e revisitando ambientes geográficos em que nosso Senhor desenvolveu sua missão e, sobretudo, escutando essas testemunhas oculares, Lucas, ele resolve então escrever um evangelho onde ele desenvolve, apresenta Jesus como a medicina de Deus. Lucas é o evangelho da divina misericórdia. É o evangelho da compaixão. E ele escreve tudo dentro de uma profunda organização. Ah, padre, todos os evangelhos são organizados? Não. O evangelho de Marcos não é um evangelho organizado. É um roteiro de milagres. Ali existem problemas de ordem cronológica. Lucas, não. Tudo o que ele escreve faz sentido. Mas para entrar no grande mistério revelado no evangelho de hoje, eu quero salientar só mais uma coisa. Se você pegar o evangelho de Lucas, mais o Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que existem 3 personagens que ele expressa uma profunda admiração: Maria, Paulo e Pedro. Só para vocês terem uma ideia, Bento XVI, no livro Os Apóstolos, afirma que nos evangelhos canônicos, o nome de São Pedro, ele é citado 154 vezes. Em todo o Novo Testamento, o nome de Pedro é citado 171 vezes. Paulo, ele é citado nos livros de Lucas, Atos dos Apóstolos, perdão, no livro dele. Saulo, 15 vezes. Paulo, 55 vezes. Total, 70 vezes. Agora, é impressionante Maria, porque o nome de Maria é mencionado no Novo Testamento apenas 20 vezes. Apenas 20 vezes. Agora, o Novo Testamento, nós vamos encontrar no Novo Testamento 152 versículos que falam sobre Maria. E só no Evangelho de Lucas, 89 versículos. E no Atos dos Apóstolos, 1 versículo. Portanto, Lucas menciona, de uma forma direta ou indireta, Maria 90 vezes. Não venha me dizer que ela não tem destaque. Tem. Porque São João, por exemplo, só 46 vezes. Então, mas como hoje nós vamos falar de Pedro, eu quero dizer para você que Pedro, na catequese de São Lucas, ele é uma figura relevante. Seja porque ele escreve para comunidades cristãs de origem grega e pagã, então ele quer realçar o sentido hierárquico da igreja. Por isso que no Atos dos Apóstolos, os 2 personagens principais, depois do Espírito Santo, é claro, é Pedro e Paulo. Amados, é importante destacar, dar essas informações, para nós entrarmos no Evangelho de hoje. E aí eu peço mais 10 minutos. Nós estamos no capítulo 4 de Lucas. Jesus começa a sua missão em Nazaré, uma missão que foi frustrante, decepcionante. O próprio Cristo faz uma crítica: o profeta não é bem recebido em sua casa.
sai de Nazaré, vai a Cafarnaum. Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, etimologicamente, o lugar da consolação. E é justamente em Cafarnaum que Jesus conhece São Pedro. Em sua obra de evangelização, vai até o lago de Genezaré, também posso chamar Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, que tem 21 quilômetros de extensão, 15 metros de largura, 45 metros de profundidade. E nesse lugar, Jesus realiza uma obra miraculosa na vida de Pedro. Entenda bem, se você levar em conta as informações apresentadas no capítulo 4 de São Lucas, do versículo 31 até o versículo final, nós vamos chegar às seguintes conclusões. Veja bem, Lucas 4, 31 a 37, Jesus ele exorciza, expulsa demônios em Cafarnaum, evangeliza. Versículo 38 e 39, ele visita a casa de Pedro e cura sua sogra. Versículo 40 e 41, ele realiza diversas curas. Versículo 42 a 44, ele sai de Cafarnaum e visita as aldeias vizinhas. Agora nós chegamos no capítulo 5, ou seja, Pedro já conhecia Jesus, embora superficialmente, ainda não como filho de Deus, mas ele já conhecia a fama de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, no Evangelho de Lucas, ele faz parte de uma catequese mais elevada. Veja que Lucas é o único evangelista, o único, que no capítulo 22, na Santa Ceia, na reta final, ele tem a preocupação de revelar essa informação que Jesus repassa a São Pedro. Mateus não fala, João não fala, e nem mesmo Marcos, que escreve o seu evangelho sob a influência de Pedro, também não fala. Jesus disse o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar, como trigo, eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, ele não era convertido ainda. A conversão se dá depois. A primeira conversão, a segunda conversão. Você vai reerguer os seus irmãos. E logo em seguida acontece aquela cena famosa que todos conhecem, que Pedro nega Jesus 3 vezes e apenas São Lucas e mais ninguém retrata algo extraordinário. Isso aqui, ó. Pedro disse pela 3ª vez: homem, eu não sei o que você está dizendo, eu nunca vi Jesus na minha vida. E imediatamente, quando ele ainda falava, o galo cantou pela 3ª vez, e o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro, então, lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Começou a sua conversão. Pedro, ele se converteu na dor de uma traição, na dor de uma negação. Existem pessoas que se convertem por amor, outras pela dor e outras só com o tempo. Então, é sobre esse homem extraordinário que eu quero hoje conversar com você. Um grande amigo de Jesus. O evangelho de hoje começa assim: naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: aproxima-se o tempo em que o Senhor vai derramar sobre a face da terra uma fome e uma sede. Mas não é fome de pão, não é sede de água, mas é fome e sede da palavra de Deus. O próprio Jesus, na primeira tentação, segundo o relato de Mateus 4,4, diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E hoje a multidão se comprimia para ouvir a palavra de Deus. Mais interessante ainda é o significado do nome Simão. No hebraico, Shimon, que quer dizer o ouvinte. Simão quer dizer aquele que escuta,
aquele que ouve. E Pedro, ele ouviu a palavra, porque ele chegou cansado. Passou a noite inteira, mas não conseguiu pescar, porque faltava a luz. O que é que atrai o peixe durante a noite? Na experiência de lançar as redes, a luminosidade. Quem é Jesus? É a luz. Jesus entra na barca de Pedro. Até então Pedro tinha a sua profissão. Hoje ele deixa a sua profissão e descobre a sua vocação. A sua profissão corresponde à sua vocação? Não sei. E Pedro escuta o Senhor dizer: avança para águas mais profundas, não tenha medo de fracassar mais uma vez. Lança suas redes ao mar. E ele: mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira, foi um fracasso, eu estou cansado, quero ir para casa. Avança para águas mais profundas. E aí Pedro diz algo que foi um divisor de águas na sua vida. Tudo seria bem diferente se ele não tivesse obedecido o Senhor. A palavra obedecer, traduzindo, significa saber ouvir. Simão, o ouvinte. Pedro ouviu a palavra de Deus. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Hoje ele é um modelo de atenção à palavra de Deus. Mas na frente nós vamos ver que não. Que ele tem medo, ele afundou nas águas, ele negou. Pedro é a imagem do ser humano e suas contradições. Pedro é o retrato da humanidade e suas ambiguidades. Mas hoje, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E a quantidade de peixes que eles pescaram foi uma coisa tão absurda, foi uma experiência tão sobrenatural, surreal, que diz o Evangelho, as redes se romperam, os dois barcos quase que afundavam. Ou seja, a mensagem que o Espírito Santo quer dizer hoje para você: quando a graça de Deus opera, quando a graça de Deus age na nossa vida, a graça de Deus desmantela as estruturas humanas. A graça de Deus põe em xeque as nossas falsas seguranças. A graça de Deus desconcerta o poder do nosso racionalismo. As redes se romperam, as duas barcas quase que afundaram. É o preço, é o salário da obediência. Isaías 1, versículo 18 e 19. Se você obedecer a palavra, provará do melhor fruto da terra. O preço da obediência é a realização em Deus. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Feche os seus olhos agora. Em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Que bênção hoje na vida de Pedro. Que experiência miraculosa que ele viveu com Jesus. Ele lançou as redes. Ele foi obediente. A primeira atividade da igreja não é evangelizar. A primeira atividade da igreja não é exercer a caridade. A primeira atividade da igreja é: ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Shema, Shema. Ouve, escuta a manifestação material, plausível, a manifestação mais visível de que o ser humano foi tocado pelo Espírito Santo. É quando ele tem atenção à palavra de Deus, quando ele respeita a palavra de Deus, quando ele medita dia e noite com a palavra de Deus. Absorve a palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus, leia a palavra de Deus. A palavra que, segundo 1 Coríntios 14, versículo 3, a palavra que exorta, a palavra que edifica, a palavra que consola.
A palavra que tem o poder, segundo o profeta Jeremias, no capítulo 1, de construir e destruir, plantar e arrancar. Escuta a palavra. Você vai frutificar na palavra. Talvez você tenha passado já, vivido inúmeras experiências de muito trabalho, no entanto, fracassos. Plantou muito, mas uma colheita magra. Talvez tenha faltado isso. Essa atenção à palavra de Deus. E é esse o apelo que hoje o Senhor faz. Porque o Senhor, Ele quer ser ouvido. O Senhor, Ele quer falar. O Senhor tem algo importante para você. Nem sempre quer dizer o que você deseja, mas o que você precisa. Escuta o Senhor. Escuta o Senhor. Porque a fé provém da pregação. Romanos 10, 17. A fé entra pelo ouvido. Escuta o Senhor. A fé é o primeiro dom que nasce da escuta da palavra de Jesus. Deus quer ser ouvido. E o princípio da conversão de Pedro se deu porque ele foi atencioso à palavra, ouvinte. Simão, ele escutou a palavra de Deus. E a palavra, ela tem o poder de transformar alguém que é tão vulnerável, tão frágil, Pedro é assim, cheio de ambiguidades, um homem medroso, numa Kefa, rocha, pedra, numa fortaleza. Faça sua oração agora. Porque avançar para as águas mais profundas é perder o medo de fracassar, é arriscar, é perder o medo de se entregar. Renuncia a esse medo. Os peixes hoje foram atraídos pela luz. Você é esse peixe, seduzido, arrastado, atraído pela luz que é Jesus. Diz Agostinho de Hipona, inquieto estará o nosso coração, enquanto nele ele não repousar. Obrigado, Senhor. E nesse momento final eu quero encerrar a pregação com as palavras de São Paulo na segunda leitura de hoje, 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tudo é graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado E sua mãe Maria Santíssima. Creio